Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de Ciências Humanas. E o tema de hoje é Independência da América Ibérica, ou seja, a América dominada por Portugal e Espanha. Então, vem comigo, vamos ver aqui no slide esse nosso tema. Olha só, gente. Para a gente falar sobre a independência da América Ibérica, eu preciso saber um pouco sobre as revoltas coloniais. Porque a independência quer dizer o quê? Quer dizer que as colônias estão insatisfeitas com a presença das metrópoles, né, com os domínios colonizador. As colônias queriam se tornar independentes, não queria mais depender de ninguém para cuidar da sua vida, né, digamos assim. Então, quando a gente fala de independência da América Ibérica ou independência das 13 colônias, como nós vimos anteriormente, é preciso compreender, né, essas revoltas, né, que aconteceram na América Ibérica, tá certo? Então vem comigo, gente, olha só. Então, a exploração excessiva que era feita pela metrópole portuguesa, ou seja, né, a forma como a colônia portuguesa, a metrópole, o domínio português, teve seus reflexos de descontentamento a partir do final do século XVII. E eu vou destacar essa palavra aqui, ó, descontentamento, para vocês entenderem que o descontentamento está diretamente ligado à revolta. Se há um descontentamento, quer dizer que há algo que não está sendo gerido, há algo que não está sendo aceito. E isso acaba gerando uma revolta. Neste ocorreu apenas um movimento de revolta, mas foi ao longo do século XVIII que os casos se multiplicaram. Então veja que as revoltas elas foram só aumentando, ou seja, o domínio português sobre o Brasil já não estava mais sendo tolerado. Entre todos esses movimentos, podem-se distinguir duas orientações nas revoltas, a de tipo nativista e a de tipo separatista. Então veja que as revoltas coloniais foram tantas, né, que foi preciso criar dois grupos, né, um separatista e outro nativista. E qual é a diferença entre os dois? As revoltas nativistas eram aquelas que aconteciam por questões ligadas por descontentamentos locais, digamos assim, ou seja, não havia uma intenção de separar Brasil de Portugal. Eram muito mais problemas internos que acabaram gerando essas revoltas. Inclusive, nós vamos ver algumas dessas revoltas hoje na nossa aula. E as revoltas separatistas, como o próprio nome diz, é a separação de Portugal e o Brasil. Ou seja, é o Brasil se tornar uma nação independente. A Inconfidência Mineira foi assim, a Conjuração Baiana, ou seja, foram revoltas do Brasil colonial que exigiam a separação entre metrópole e colônia. Tá certo? Beleza? Vamos às revoltas? Então, vem comigo, vamos acompanhar. Então, primeiramente, nós temos a revolta de Beekman, né, que vai acontecer em 1684, lá no Maranhão, lá no norte do nosso país. E a revolta de Beekman, ela vai acontecer de que forma? Né? E por que ela tem esse nome? Muito por conta do sobrenome dos seus líderes, né, que eram os irmãos Manuel e Tomás Beekman. O evento se passou no Maranhão, reivindicava melhorias na administração colonial, o que foi visto com maus olhos pelos portugueses, que reprimiram os revoltosos violentamente. Foi a única revolta do século XVII. Então, na revolta de Beekman, nós vemos que o problema não estava basicamente no domínio português. Eles queriam que houvesse melhorias na administração colonial. Eles não queriam que essa administração colonial cessasse. Vamos lembrar também que nesse período estava tendo a exploração daquilo que nós chamamos de drogas do sertão, né, que eram os produtos oriundos da Amazônia, da floresta amazônica. Então havia muito problema com a questão de escravos, havia muita falta de escravos para fazer a extração desses produtos que estavam na floresta. Então a revolta de Beekman, ela vai ter muito mais um caráter local do que nacional. Era muito mais questões administrativas, era o envio de mão de obra escrava, eram esses trabalhos pontuais que vão
motivar a revolta de Beekman, tá certo? Então veja que já no século XVII nós tivemos, né, já revoltas no Brasil, né? Nesse caso, né, a forma de administração da colônia que não estava sendo aceita, não havia uma ideia de separação, né, os revoltosos não queriam que o Maranhão ou o Brasil se separasse de Portugal, apenas que a administração fosse melhorada, tá certo? Vamos para a próxima revolta. Olha só, gente, a Guerra dos Emboabas, né, que foi uma guerra que aconteceu lá em Minas Gerais. A Guerra dos Emboabas está muito ligada à questão da mineração, né, da extração do ouro e também da disputa sobre as primeiras minas que começaram a dar lucro lá na região onde hoje é Minas Gerais. Então a Guerra dos Emboabas ela foi um conflito que aconteceu entre 1708 e 1709. O confronto em Minas Gerais aconteceu porque os bandeirantes paulistas queriam exclusividade na exploração do ouro, né? Mas, né, os outros portugueses chegaram na colônia e decidiram também explorar o ouro que estava sendo, que havia sido recentemente encontrado. Então essa tensão vai gerar a Guerra dos Emboabas, né, que para Emboaba é uma palavra indígena que significa estrangeiro. Então as pessoas de fora que estavam chegando nas minas eram chamadas de emboabas, né, que eram os estrangeiros que estavam tentando dominar as minas, né? Então veja que a Guerra dos Emboabas tinha muito mais a questão local, ou seja, de determinar quem poderia extrair essas riquezas, extrair o ouro que havia sido encontrado na região. Então, a Guerra dos Emboabas também não tinha aquela ideia de separação, né? Tanto os bandeirantes quanto os emboabas estavam nem aí para a separação, né? Como o ouro tinha sido recentemente descoberto, eles só queriam extrair o ouro. Mas como os bandeirantes foram os primeiros a encontrarem, eles queriam que prevalecesse aquela ideia de que o primeiro a chegar, né, que seja o primeiro a usufruir dessas riquezas, mas não foi assim. Quando a notícia da descoberta de ouro no Brasil se espalhou, todo mundo correu para as Minas Gerais, aqui para Goiás também, para participar também, né, dessa riqueza recém-encontrada, tá certo? Então veja que a revolta de Beekman, a Guerra dos Emboabas, ela não teve um sentido separatista, mas sim de questões locais. Na questão da revolta de Beekman, melhorias na administração colonial, na Guerra dos Emboabas, para que se determinasse quem seria o primeiro a extrair o ouro, tá legal? Veja que não tem aquele sentido nacional, aquele sentido mais amplo, e sim local, tá certo? Vamos para a próxima revolta. Nós temos a Guerra dos Mascates também, que vai acontecer lá em Pernambuco. A Guerra dos Mascates aconteceu em 1710 e 1711. Então vocês estão vendo que a nossa história não tem nada a ver de tranquilidade, teve muitos conflitos aqui dentro, envolvendo senhores de engenho e comerciantes portugueses. Senhores de engenho de Olinda, né, Olinda e Recife, né, são duas cidades bem próximas, né, e duas cidades também que representavam, né, dois grupos sociais que tinham participação efetiva na economia da região, os senhores de engenho e os comerciantes portugueses. Então, nesse caso também, na Guerra dos Mascates, veja novamente que não tinha aquela intenção de separação do Brasil, era muito mais questões pontuais. A elevação de Recife à categoria de vila desagradou a aristocracia rural de Olinda, gerando conflito. O embate chegou ao fim com a intervenção de Portugal e a equiparação entre Recife e Olinda. Então vejam que eram questões mais locais, né? Havia o interesse comercial também dos senhores de engenho e dos comerciantes portugueses e também questão política, né? Recife se tornou uma vila, Olinda não. Então, quem estava em Olinda queria que também a cidade fosse considerada uma vila, né? Até para ter, né, para poder ser gerida, né, de uma forma, digamos assim, especial, né, pelos portugueses, pelos colonos portugueses. Novamente eu falo, né, que não teve aquela questão nacionalista, era muito mais questões pontuais. Então, nessa nossa aula, nós estamos vendo as revoltas, né, as revoltas nativistas da colônia, tá certo? Então, gente, olha só. Então, a Guerra dos Mascates acabamos de ver e
a revolta de Filipe dos Santos, que aconteceu também em Minas Gerais, lá em Vila Rica. A revolta de Filipe dos Santos aconteceu em 1720 e foi liderada por Filipe dos Santos. Aqui já começa um pouquinho o peso de Portugal a ser questionado, a cobrança dos impostos pelos portugueses a serem questionada pelos colonos. Então, olha só, a revolta de Filipe dos Santos aconteceu em 1720 e tem esse nome por causa do seu líder, o Filipe dos Santos, e representou a insatisfação dos donos das minas de ouro em Vila Rica com a cobrança do quinto. O que era o quinto? Que era 1/5 do ouro era cobrado pelos portugueses. E a instalação das casas de fundição. Para evitar o contrabando, os portugueses criaram essa casa de fundição. A coroa portuguesa é claro que vai reagir, é claro que não vai concordar com essa situação e vai não somente derrotar a revolta, e vai condenar o Filipe dos Santos à morte. E ele vai ser morto em praça pública para servir de exemplo para quem quisesse se revoltar contra a presença portuguesa no Brasil, tá certo? Então, pessoal, veja que interessante. O Brasil, durante o seu período colonial, teve várias revoltas. Revoltas separatistas, que tinham o objetivo de buscar a independência do Brasil, a separação entre Brasil e Portugal, e as revoltas nativistas, que foram motivadas por questões internas, por questões locais, que não teve uma amplitude tão grande quanto as outras revoltas. É por isso que quando a gente fala de revoltas separatistas, sejam as revoltas mais lembradas, por exemplo, a Inconfidência Mineira, que foi uma revolta que os revoltosos queriam a independência do Brasil em relação a Portugal, tá certo? Então veja que essa independência que nós estamos estudando, a independência da América Ibérica, a independência dos Estados Unidos, então vocês vejam que foram revoltas por conta da presença europeia na América, tá certo? Beleza? É isso, meus queridos. Muito obrigado pela presença de vocês. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima aula.